Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versos de 1 a 19. Nós temos feito a exposição pela manhã na primeira carta de Paulo aos Coríntios e à noite no primeiro livro dos Reis. E Coríntios, estamos lá no capítulo 14. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Sejam esforçados com o amor e valorizem os dons espirituais, mais do que todos que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E com o Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, e rogamos que o Senhor nos fale essa manhã. No nome de Jesus. Amém. Antes de começar a pregação, um pequeno rascunho. Pequeno, mas ficou grande esse rascunho. O capítulo precisa de um pequeno rascunho. Primeiro, eu preciso passar novamente pela tradução de 1 Coríntios 12, 31, porque vocês viram que a tradução ficou diferente no começo, não é? Ela ficou diferente por alguma razão simples. Sejam esforçados com amor, eu achei melhor do que seguir, porque é só pela falsa impressão que a gente pode ter na nossa língua de que você tem que ir atrás de alguma coisa, quando na verdade é o esforço que é mais a dica da palavra. E aí também, em lugar de procurai, valorizem. E aí então eu estou dizendo que lá em 1 Coríntios 12, 31, é a mesma palavra que nós temos aqui em 14, 1, mesmo termo, e que traduzido como está, parece sugerir que todos deveriam buscar o dom de profecia, o que não faz sentido, porque já foi dito que é o Espírito Santo que distribui os dons. Então, se Ele é quem distribui, não adianta você ficar pedindo, todo mundo ficar pedindo a mesma coisa, porque não é assim que funciona.
então não faria muito sentido isso. E, aliás, o termo usado tem uma tradução melhor, que tem a ver com isso, que é 1 Coríntios 12, 31, ficaria assim: portanto, valorizem os melhores dons. Por quê? O pessoal da igreja de Corinto estava desvalorizando e valorizando mais quem falasse em línguas. Então, ele está falando, gente, valorizem mais, é mais de valoração do que falar para as pessoas ficarem procurando aquele, mas que, ao haver aquele, que eles valorizem mais aquele. Então, essa é a ideia. Ou seja, Paulo não fala como se ele desejasse que todos aspirassem à profecia ou ao ensino. Ele simplesmente recomenda valorizar as coisas que mais conduzem à edificação, que, aliás, é a palavra que se repete em todos os blocos de argumento, a palavra edificação. Então, ela é o nosso foco. Bom, esse é o primeiro ponto do rascunho. O segundo é que as leituras da liturgia tiveram o seguinte propósito. Salmo 45 é para nos estimular a abrir a boca e destilar palavras, como a caneta de um habilidoso escritor. Ou seja, quando você edifica a igreja, você fala. E aí, então, pedir a Deus, sempre lembre de pedir a Deus sobre isso. E a leitura de Efésios mostra que os dons de ensino, que foi basicamente o que ele utilizou, esse foi o dom de profecia de várias formas, não é? Que é para desempenho e edificação da igreja, para a gente se lembrar disso. E, por último, dizer que profecia é como a equivalência feita pelo apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, quando ele diz assim: havia falsos profetas entre o povo, lá no Antigo Testamento, e agora ele diz: assim como haverá falsos mestres entre vós. Então, Pedro indica que a era do Antigo Testamento teve profetas, enquanto a era do Novo Testamento terá mestres, equivalendo o dom de mestre com o dom de profeta, e é assim que vai ser tratado. Então, por causa disso, qualquer pessoa vai poder dizer que teve um sonho interessante, e tem gente que tem cada sonho maluco, até sonho que, olha, tem até medo. Mas outra questão é dizer: Deus me deu um sonho e você deve obedecê-lo. Aí as coisas ficam bem complicadas, porque nenhuma expressão humana, em qualquer época, deve ser considerada igual ou superior à palavra escrita. Então, a gente para aí. Esse é o rascunho das coisas associadas ao nosso texto, tá bom? Então, a gente vai começar. Um dia eu vou trazer leite. Um dia, mas é que hoje não adianta, né? O livro Caçador de Pipas é uma obra para quem tem estômago forte e um estoque de lágrimas. Mais estômago forte do que estoque de lágrimas. Porque a fala crua dele, a descrição crua dos fatos, é bastante incômoda. Não estou nem sugerindo então que vocês leiam, mas eu suponho que nessa altura do campeonato, depois de 20 anos, alguém deve ter lido ou sabido da obra desse autor afegão-americano Khaled Hosseini. Nessa obra, ela é muito interessante porque mal entendidos e confusão linguística desempenham um papel significativo na obra. E o relacionamento pai e filho não fica de fora nessa história. Baba, que é o pai de Amir, ele é fluente em Pashto e Dari, duas das principais línguas faladas no Afeganistão. No entanto, a proficiência do filho Amir nessas línguas não é muito boa. Isso leva a várias falhas de comunicação e a uma sensação de distância entre eles. Dentre outras emoções, Amir sente que não consegue se expressar plenamente nas línguas preferidas de seu pai. E isso vai dando uma distância na relação. A linguagem afeta as relações e até mesmo o status social. Nesse romance, o pashto é a língua da classe alta, enquanto que o dari é associado às classes mais baixas. Essa divisão linguística reflete, então, também a estratificação social no Afeganistão. E aí torna-se uma fonte de tensão e confusão na história.
Amir, ele tem um outro menino que é amigo dele, chamado Hassan, que é um amigo leal. Só que o Hassan, ele é Hazara, que é uma minoria étnica no Afeganistão. E tudo isso é verdade, não é da obra. Ele escreveu, mas com essas verdades. É uma minoria étnica no Afeganistão. É um dialeto próprio do idioma persa, com muitas palavras do idioma turco. Vejam que confusão. Isso, então, coloca o amigo Hassan, em termos de língua, ele coloca em desvantagem, uma vez que pashto é a língua dominante e ele tem dificuldade de se comunicar com aqueles que só falam pashto. Essa barreira linguística contribui para o status marginalizado de Hassan, amigo de Amir. Mas Amir vai bem no idioma inglês, que ele vai aprendendo, para a tristeza do pai, porque o pai enfatiza a importância dos valores tradicionais afegãos e não a proficiência em inglês. Em meio a tudo isso, acontece a invasão da União Soviética no Afeganistão. E essa invasão provoca uma mudança no cenário político, claro, e com ela a imposição da língua russa. E isso cria, então, mais confusão e mais agitação linguística para os personagens. A linguagem, ela pode ser uma barreira para a comunicação e ainda complicar relacionamentos e afetar a dinâmica social. Hoje, no nosso texto, nós veremos que a profecia é a linguagem de Deus que rompe todas as barreiras e resolve todos os relacionamentos. É isso que nós vamos ver hoje, que a profecia é a linguagem de Deus que rompe todas as barreiras e resolve todos os relacionamentos. Nós vamos ver isso em 3 pontos. E eu me animei a colocar 3 pontos, porque falaram comigo e falaram assim, aquele sermão não tinha ponto nenhum? Falei, é verdade, de vez em quando ele não tem nenhum, é só um. Não é nenhum, é um. E um é um. Mas hoje, então, para animar para quem faz anotações, eu coloquei 3. Ok? E o primeiro ponto é o seguinte, o objetivo da profecia é a edificação. O objetivo da profecia é a edificação. Veja, nós estamos numa caminhada interessante. Os dons espirituais foram o foco do capítulo 12, o amor foi o centro do capítulo 13. Na verdade, o amor ele é a chave para o significado e uso dos dons espirituais. Afinal, se não houver amor, de nada não adiantam os dons. E no nosso capítulo 14, o foco é a profecia. E Paulo destaca a profecia como um dom espiritual, cujo exercício promove muito mais o princípio do amor do que o dom de línguas. É isso que ele está dizendo. E a razão? Porque ela serve mais claramente para edificar a igreja, que é o que o amor procura. Se não estiver havendo edificação, não está havendo amor. Por isso o título do sermão foi uma imitação de uma peça publicitária dos anos 90. Foi isso? Foi, né? Línguas não é assim uma Brastemp. Gente, isso tem 30 anos. 30 anos. A marca Brastemp queria se estabelecer como uma marca de referência. E era comum as pessoas ouvirem falar sobre qualquer coisa. Bicicleta, carro. Não é assim uma Brastemp, mas tá bom. E havia outro slogan ainda usado, associado a esse, que é, não tem comparação. É isso que Paulo está dizendo. Profecia não tem comparação. Línguas é bom, mas não tem comparação. É isso que ele está falando, é isso que ele está dizendo. Falar em línguas é bom, mas não é assim um dom de profecia. Bom, edificar, ele é um termo extremamente importante no nosso trecho, na verdade, em toda a perícope que nós estamos tratando, ou seja, em todos os 19 versículos. A sabedoria vem ensinando já há bastante tempo, há milênios, que há tempo de derrubar e há tempo de edificar. No correr da história revelada, nós fomos nos acostumando a ver o que Deus vem fazendo nesse mundo quebrado, derrubando coisas, associado ao ministério profético de salvação e restauração, quando há,
edificação. Quando Deus derruba, são profetas anunciando julgamento e exílio. Quando Deus edifica, são os profetas anunciando salvação e restauração. Então a palavra não apenas é importante em si, edificação, é o foco do texto, mas tem toda uma história milenar de edificação em contraposição com derrubar. E lembrem-se, nós fomos criados à imagem de Deus e nós espelhamos, portanto, o nosso Criador. Depois da cruz, ficou claro que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Se nós não sabíamos antes como ser conforme a imagem de Deus, Deus mesmo fez a imagem para explicar. E assim, nós espelhamos tanto o Criador quanto o nosso Redentor. Aliás, foi Jesus que disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós, de fato, espelhamos tanto o Criador quanto o Redentor. Espelhamos também o Consolador, mas não é o foco no nosso texto. É por isso que edificar, ela deveria estar no topo da lista do cristão. Se ele é movido pelo amor de verdade, ele quer a edificação das pessoas, a edificação da igreja. Afinal, Jesus Cristo já inaugurou o novo templo, a nova comunidade, o novo Israel. A preocupação de Paulo em nome de Deus, e eu espero que seja a sua também, é com o templo, que somos nós, parte da sua igreja. A preocupação dele é com a comunidade, que somos nós, parte da sua igreja. A preocupação dele é com o novo Israel, que somos nós, parte da sua igreja. Portanto, a edificação da igreja é uma atividade para a qual o Espírito Santo nos capacita. O ministério profético da igreja, portanto, possui essa carga singular de edificação. E é porque Paulo está preocupado com ela, com a edificação, que ele dá um valor tão elevado ao ministério profético. Línguas é bom, mas não é assim uma profecia. Esse é o nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto vai agora aprofundar dizendo que a edificação reconta a história da redenção. A edificação reconta a história da redenção. Nós aprendemos com Paulo escrevendo aqui que o amor nunca falha e nunca perde a validade. Outras coisas perderão a validade. Os versos 8 a 10 do capítulo 13 são desafiadores. Paulo utiliza figuras muito interessantes quando fala do tempo de criança, do tempo de se olhar no espelho e a percepção da realidade do conhecimento parcial. O tempo de criança é tempo de imaturidade, passa. Alguns adultos tentam perverter isso, mas deveria ser assim. O tempo de criança é um tempo de maturidade, passa. O tempo de se olhar no espelho e perceber imperfeição no reflexo, passa. Quer dizer que se ficar olhando no espelho vai passar? Vai, você vai morrer. Passa. E notar que o conhecimento é parcial nessa temporalidade, isso também passa. Veja a caminhada histórica do povo de Deus e como Deus se deu a conhecer. Ele lidou com o seu povo com imagens, ele usou muitas nuvens, cercas, cortinas, cajados, arco-íris, tronos, caixas, fogo, diversos milagres. Ele lidou com o seu povo com um texto claro, mas que não era bem entendido. A gente sabe que Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus, mas antes a palavra de Deus foi escrita, e foi o próprio dedo de Deus. A Bíblia diz que era a sua caligrafia. Ela certamente era muito clara. Tanto que a Bíblia, o tempo todo, sobre a palavra de Deus, diz assim, Salmo 1, feliz aquele que tem prazer na sua palavra. Salmo 19, ela é perfeita. Levítico 18, se as pessoas cumprirem a palavra de Deus, viverão, de tão perfeita que ela é. É claro que quando você tenta cumprir a palavra, você descobre que você não é perfeito, ela é. Então, Deus lidou com imagens, Deus lidou com um texto claro, e Ele lidou com uma fala clara.
A despeito de sabermos que o Antigo Testamento testifica de Jesus, até hoje nós lutamos para entender como é que isso acontece. Nós temos um conhecimento parcial das coisas. E veio assim a história até nós, nuvens aqui e acolá, profecias preditivas sobre a vinda do Messias e línguas diferentes que serviram tanto para punir o povo de Deus, quanto para mostrar o poder do Evangelho sendo espalhado por diversas nações. O que é perfeito, Jesus Cristo, ainda virá, mas ele já veio. Isso significa que todas as imagens que revelavam Jesus Cristo se cumpriram em Cristo. Significa ainda que não há mais profecia preditiva sobre Cristo, porque o melhor já veio. Deus falou no passado de muitas maneiras, por sonhos, profecias, visões, mas falou definitivamente por meio de Jesus Cristo. Talvez algumas pessoas ainda achem, importante, destacado, receber uma visão, ou um sonho, ou uma profecia. Mas esses foram meios que Deus utilizara para trazer o Messias. E agora, temos o Messias. Tudo que ele fez e disse foi para que soubéssemos e obedecêssemos, e por isso também está escrito. A história toda da redenção, Deus deu um texto escrito para que eles soubessem o que esperar. E a história da redenção depois da cruz continua. Deus também nos deu um texto para saber o que veio. Então, Deus deu um texto para saber o que viria. Deus deu um texto para nós sabermos o que veio, de modo que a gente possa se basear nisso em toda a história da redenção. Nosso terceiro ponto é que a profecia sempre faz aplicação. A profecia sempre faz aplicação. Saber disso, que é para edificação, é bom. Saber essas coisas é importante. Saber que isso aconteceu no correr da história é importante. Mas aqui estamos nós, numa manhã, aqui na Igreja Semear, ouvindo essas coisas. Pensando no falar em línguas, aliás, quando estou falando de falar em línguas, deixa eu colocar uma explicação aqui. Acho que eu não comentei disso, devia ter colocado no rascunho. Olha aí, faltou um negócio no rascunho. Falar em línguas, o que é isso? Bom, no livro de Atos, falar em línguas era falar no idioma que você não conhece. Eles estavam pregando o Evangelho e receberam uma dotação de Deus para falar num idioma que eles não conheciam. E foi isso. No livro de Coríntios, tem hora que parece ser isso, tem hora que o argumento de Paulo parece que são idiomas de pessoas, mas Paulo acaba falando umas coisas que dá margem a ser entendido de outro jeito. Por exemplo, ele diz que as pessoas que falam em línguas falam com o coração, mas não falam com a mente. Então, eles não estão entendendo o que eles estão dizendo. Por isso que ele diz que precisa de um intérprete. Ou que essa pessoa mesma interprete, ou um outro interprete. Porque não há compreensão da própria pessoa. Algumas pessoas até relatam de alguns casos em que algumas pessoas falaram a alguns povos numa língua que elas não conheciam. O meu trabalho não é desconfiar ou acreditar em relatos. Se eles foram ditos, deve ter acontecido. Mas o meu trabalho é pensar em termos da palavra para a nossa instrução. E para a nossa instrução, mesmo que acontecesse alguma coisa assim, é parecido com o que aconteceu aqui, mas é alguma coisa que nunca tem continuidade. Mesmo em relato de pessoas que dizem que falaram a um povo sem entender a língua, elas não fizeram a tradução do conteúdo, elas não foram experts e passaram toda a gramática daquele povo para que então pudesse ser escrita ou traduzida a língua e as coisas continuassem. Não funciona assim. Ou então, eu não vou nem considerar o modo como é dito hoje, como é o dom de línguas, que é muito diferente de toda a ordenação que vem no texto de Coríntios. Então, o que eu estou chamando de dom de línguas aqui? Ele pode ser qualquer uma das duas coisas. Podem ser as línguas de povos, ou pode ser essa língua que sabe-se lá o que é,
mas simplesmente que a pessoa fala e que precisa que alguém interprete. Seja língua de povos ou uma língua estranha, ela terá que ser parecida com a língua de povos se ela precisa de interpretação. Então, eu não vejo muito ganho se é chamado só de espiritual ou língua de povos. Dá no mesmo. O que Paulo diz é, precisa interpretar para as pessoas e explicar o que é. Então, a profecia sempre faz a aplicação, que é o terceiro ponto. Imagine como é que os missionários Marcelo e Cláudia, Aurélia e Letícia e milhares de outros mais, vocês seriam muito mais produtivos se não tivessem que aprender as línguas indígenas que aprenderam, não é? Você já chega na tribo, ora, recebe o dom e sai trabalhando. Não seria uma bênção? Mas Deus parece que tem outros planos para o mundo inteiro, não é? Porque Ele não está fazendo assim com a agência missionária em lugar algum. Não é esse o investimento que as pessoas estão fazendo, e seria muito interessante, não seria? Rapaz, é quebrar um galho medonho. Já chega na tribo falando assim, é só orar, a gente faz uma imposição de mãos e sai trabalhando. Seria o máximo se eles pudessem instantaneamente falar com as pessoas na sua própria língua, sem nunca ter estudado. Está parecendo mais coisa de estudante preguiçoso, né? Quero passar na prova de idiomas, mas sem ter estudado. Em geral, esses relatos, como eu já disse, de dons de língua, que parecem genuínos, as pessoas não se lembram e não sabem como se comunicaram. E elas não passaram a ser detentoras do conhecimento da gramática daquele povo. Então, significa que o modo comum de Deus trabalhar envolve estudo e dedicação. As línguas não parecem acontecer hoje do mesmo modo como aqui no Novo Testamento, apesar do fato de que seriam imensamente úteis. A maioria dos crentes que afirma praticar o dom de línguas costuma não ser de acordo com as Escrituras. Eu lembro das primeiras experiências que eu tive com isso, quando eu era crente novo. Eu lembro que alguém no ônibus estava começando a me evangelizar. Eu falei assim, não, eu já sou crente, obrigado. Aí ela falou assim, mas você fala em línguas? Falei, falo inglês, né? Então, e algumas coisinhas, então eu achei que era o suficiente. Falei, então, eu também estou lendo aí grego e hebraico, estou ralando. Mas não era isso que ela queria dizer. Houve uma época que isso era muito mais forte, não é? De que você era um cristão de segunda classe se você não tivesse sido batizado com o Espírito Santo e tivesse falado em línguas. Então, isso era uma condição da espiritualidade. Alguma coisa que você não vê nas Escrituras, pelo contrário. Você chega num capítulo como esse, você vê ainda Paulo rebaixando, falando assim, gente, se é Alcântara Machado, se é qualquer outro nome, eu não sei. Eu me lembro, aliás, a segunda vez que eu ouvi, eu achei estranho, porque na época eu era bem mais enjoado com isso, eu ficava tentando discernir fonologicamente. E aí, então, vendo que, bom, se tem esse cantado todo, é um idioma. A questão é discernir com o que eu estou lidando aqui. Mas aí a pobreza de palavras ficava muito difícil. De duas uma, ou essa língua espiritual é pobre pra caramba, e aí você tem pouquíssimas palavras, e aí fica tudo muito difícil. E eu estou falando isso porque o hebraico já é difícil, porque é uma língua com poucas palavras. O banco de dados que a gente tem de hebraico é a Bíblia. E assim, gente, tem outras línguas que têm um universo monstruoso de coisas e palavras que você pode ficar pesquisando. Então, o falar em línguas sempre foi estranho por isso. E outra, as pessoas passaram a ter pressa e a dizer o que elas mesmas estavam dizendo. Falei, rapaz, ficou esquisito agora, porque além ela fala em línguas, ela mesma interpreta, ela diz o que é. E eu lembro sempre do princípio de Levítico, que é Deus não tem um mediador exclusivo, alguém que conhece o caminho. Tem que estar claro para todo mundo o jogo. O jogo tem que estar claro para todo mundo. O que é esperado que eu faça aqui, o que é esperado que vocês façam,
e a gente caminha como igreja. E nós dois temos que saber disso. Então, quando só um sabe, eu fico refém. E essa ideia é péssima para o Evangelho, porque nós não estamos refém de mais coisa alguma. Então, não é esse o caminho. Então, como é feito de acordo, não sendo de acordo com as Escrituras, fica bem estranho. Essas dificuldades todas nos levaria, ao menos, a considerar que o dom de línguas, conforme o Novo Testamento diz, se é uma coisa estranha, como Paulo coloca aqui, que só o Espírito faz, mas a mente não entende, parece que isso aí cessou, ou pelo menos é uma raridade no plano de Deus para a igreja hoje. Porque mesmo relatos isolados não tiveram continuidade. Não é algo comum em uma igreja. Paulo estava só fazendo regulamentação do uso. A gente está falando hoje de talvez tenha sido em algum caso ou outro, e não de uma regulamentação de uso, que é bem diferente uma coisa da outra. O mesmo apelo que o Antigo Testamento fazia, nós fazemos também. Está escrito. Foi assim, aliás, que Jesus venceu a tentação, não é? Ele acreditou no poder da palavra de Deus Pai de sustentá-lo. Ele acreditou nisso, no poder da palavra de Deus em sustentá-lo. E por que eu chamei de aplicação profética? Porque num sermão, e na profecia em geral, não é só saber dessas coisas, é descer ao nosso coração, mexer com o nosso comportamento, com a nossa compreensão, com a nossa vontade. E aqui vai então a aplicação profética, que vai começar com uma pergunta. Acabei de dizer que Jesus venceu a tentação, ele acreditou no poder da palavra de Deus. E a pergunta é a seguinte, nessa aplicação profética: você acredita, do jeito como Jesus acreditou, que o poder da palavra de Deus vai sustentá-lo? Veja, uma pergunta bem simples e depende de toda a sua vida. Você acredita, quer dizer, a sua vida é tranquila, né? Sua vida de crente que anda bem, feliz, em lugar de ser um crente que está sempre lutando com as forças do mal e tudo está para baixo o tempo todo, de cabeça para baixo o tempo todo, bagunçado o tempo todo. A pergunta é simples: você acredita que o poder da palavra de Deus vai sustentar você? Eu sei que se você for criança como eu, qualquer pergunta que faziam em gincana, a resposta era Jesus, não era? É óbvio que você vai dizer, claro que eu acredito que sustenta. Eu sei. Será que Jesus diria naquela tentação no deserto? Jesus podia ficar num buracão ali, não é? Aliás, ele estava já no deserto, o que não ajudava muito. E eu estou imaginando algumas falas de Jesus com as nossas lutas conhecidas. Cara, eu estou aqui nesse deserto, eu peço para o meu pai e ele não dá. Eu falo com ele, mas parece que ele não está escutando as coisas, que elas estão difíceis. Olha o diabo aí. Ou então, o diabo entendeu o que eu preciso. Eu estou há 40 dias sem comer. Ele entendeu. Ou então, imaginando Jesus dizendo, Deus Pai, por que um deserto? Por que 40 dias sem comer? Por que eu? Eu já teria entendido tudo isso na cidade, sem precisar passar por isso. Eu acho que eu não precisava passar por isso para entender isso. Jesus podia ter dito isso, não podia? São coisas que a gente não só imagina, a gente sente. É por isso que eu perguntei, para a aplicação profética,
Você acredita que o poder da palavra de Deus vai sustentá-lo? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque não é sua mãe, não é o seu pai, não é se você os conheceu ou se você não os conheceu, se você foi desprezado ou você não foi desprezado. Você acredita, afinal, que estando em Cristo, você está ouvindo as mesmas palavras que Deus disse para Jesus: você é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Está ouvindo isso? Você está ouvindo que Cristo, quando abraçou você, disse: o pecado não tem mais domínio sobre você. Mas eu te conheço, eu sei que você vai pecar. Confessa seu pecado e eu vou te perdoar. Eu tenho tudo que eu preciso aqui nessa sopa. Eu não preciso provar nada, porque eu não tenho nada para provar. Mas a profecia chegou, dizendo: você é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. O pecado não tem mais domínio sobre mim. E se eu ainda cair, e eu cairei, eu vou confessar a Ele o meu pecado, porque eu sei que Ele me perdoa. Essa é a profecia, esse é o ensino que nós repetimos vez após vez. Tem um bocado de gente se escondendo atrás de outros assuntos, e às vezes eu acho que essa história toda de falar em línguas era só cortina de fumaça. E me parece ser cortina de fumaça até hoje. Só que tem alguns jeitos mais contemporâneos de se esconder atrás de outras línguas. Pelo menos eu já ouvi algumas reclamações do tipo, eu não estou falando de casa, tá, gente? Não tem nada a ver. Eu ouvi por aí, na igreja. O povo da igreja é maluco, vocês sabem, né? Lá em casa não, é tudo legal. Meu pai não fala a minha língua. Minha mãe não entende o que eu falo. Minha igreja só fala com os ricos. Meus amigos só falam com eles mesmos. E eu não falo com ninguém, exceto amenidades. A linguagem é louca, não é? Nós temos um problema com a linguagem. E nós juramos de pé junto que os nossos pais nunca as entendem. Que a igreja não fala a minha língua. Eu acho também isso é uma cortina de fumaça. Eu achei muito interessante, tem um livro do Paul Tripp de uns 12 anos atrás, em que ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: o idioma padrão do reino de Deus, deste lado da eternidade, é gemer. Fiquei tão irritado quando eu li. Eu falei assim, droga, já estava gemendo. É isso. Gemer é reclamar. Não era para ser assim, não está bom, está doendo, é ruim. O nosso idioma desse lado da eternidade é gemer. A criação geme, nós gememos até que tudo se manifeste. Muitos se escondem no buscarem falar em outras línguas ou nessas conversas de que não sou compreendido, porque essas tentativas fazem a gente esquecer este aspecto da realidade, que é gemer. Gente, gemer faz parte da nossa fala. O sofrimento por causa do pecado nos faz gemer. Deus diz que nos adotou em Jesus Cristo, mas a gente está aqui na fila ainda. Gemer. O sofrimento de ver nosso corpo não ser o que deveria. Claro, se você tem até 25 anos, você nem sabe o que é isso. Talvez não tenha pagado nem plano até essa idade. Saúde. Não precisa. Não estou a fazer nenhuma ameaça de que depois dos 25 será ladeira acima. Mas é uma possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, saiba, Deus também chama pessoas que envelhecem e morrem com quase 100 anos sem nunca ter ido para um hospital. Não estou dizendo nem que é uma regra. É para a humanidade, de gemer. Você pode não ter tido nenhuma doença e ainda assim gemer. Porque não é possível lidar com esse mundo
ver tanta injustiça sem gemer. De algum modo, eu fico pensando, se existisse esse falar em línguas tão visível, tão notório, ainda assim seria hoje o contrário do que nós somos ensinados. O que me faz considerar que o falar em línguas tenha cessado. Como dom espetacular, eu não tenho dúvida que ele foi utilizado para proclamar e edificar a comunidade de discípulos de Cristo. Mas agora a gente nem sente falta, porque nós não precisamos ver coisa alguma. A nossa esperança gemendo não está no que se vê. Nós esperamos o que não vemos, gemendo, e assim com paciência aguardamos. Gente, isso eu tirei da Bíblia, vocês sabem, né? Isso é muito maduro. Isso é muito maduro, isso não é coisa de menino. O que significa que, às vezes, a nossa vida cristã, ela está imatura e coisa de menino. A gente só consegue esperar assim, porque o perfeito já veio e ainda virá. Nós enxergamos pela fé perfeitamente a Jesus Cristo que nós nunca vimos, mas nós o enxergamos. Agora, vai que você é do tipo, tô nem aí. Lembrei do Gru. Tô nem aí. Mas eu vou dizer uma coisa para você que não está nem aí. Tem um assunto que você deve prestar atenção aqui. Se Deus ensina, por intermédio de Paulo, que o caminho do amor passa pela profecia, pelo ensino, pela edificação, então, mais uma aplicação profética. Com uma outra pergunta. Crente, você tem se submetido à sua liderança local, sendo edificado por eles como Deus projetou que fosse? Você está ouvindo as profecias do seu lugar? Por intermédio daqueles que Deus levantou para trazê-las? Você está caçando por aí, ignorando que Deus tem condições de cuidar de você onde você está? Tem mais. Não é só a sua edificação. Você, crente, no abrir da sua boca, você está ajudando amigos e parentes descrentes a considerarem o caminho da salvação proposto por Deus? O caminho de edificação proposto por Deus? Eu sei que às vezes a gente não quer ser confundido com esses crentes fanáticos, não é? Ou parecer, você às vezes quer parecer ser legal. Isso é tão inútil. Porque basta você anunciar o caminho de Jesus Cristo, que a sua utilidade acaba. Por quê? Porque ele é exclusivista. E todo o ensino da nossa época não é exclusivista. É incluir, incluir, incluir. E aí chega o chato, você vai tentar ser legal, até a hora de você falar assim, então, vamos considerar esse caminho com Jesus aí, porque... mas você vai dizer que só ele que salva. Vou. Na hora que você fala vou, acabou. Acabou a alegria, acabou a salvação, acabou a amizade. Então, é meio inútil você... Não é que você não deva parecer ser legal. Eu falo isso, dá até medo, né? A pessoa já chega na brutalidade, chutando, mandando todo mundo para o inferno. Não, não é isso, hein? Não é isso. Mas eu sei que às vezes a gente não quer ser confundido com um fanático, quer parecer ser legal, e aí fica lá, só ouvindo o que os descansa, qual a esperança deles, como é que as bocas deles lidam com a linguagem, e nada mais. Se você fizer só isso, ficar olhando e tentando ser legal, eu vou dizer para você o seguinte: você não os está amando. O caminho do amor é o caminho da profecia.
Afinal, vai haver uma grande demolição nesse mundo e você não vai avisar ninguém. Porque a questão é essa. Vai haver uma grande demolição e você não vai avisar? Imagina, vai ter uma demolição aqui no prédio e está a gente aqui, ninguém avisou. Aí fazem a implosão, vem o prédio todo abaixo, fomos esmagados. Depois, talvez o prédio mande uma cartinha para as famílias dizendo: perdão, eu devia ter avisado antes. É que não dá tempo para cartinha, não é? Como a literatura aponta, o caçador de pipas, a linguagem pode ser uma barreira para a comunicação e ainda complicar relacionamentos e afetar a dinâmica social, verdade. É por isso que nós anunciamos profeticamente que Jesus unifica as línguas, porque cada uma delas fará a mesma confissão do seu senhorio. Cada língua fará a mesma confissão do seu senhorio. E você que já viajou bastante sabe disso. Qualquer lugar que você vai, você está em casa. Porque são os costumes da sua casa, de Jesus Cristo. E você se sente em casa em todo lugar. Nós não resolvemos problemas tentando desesperadamente entender a linguagem do outro, mas entendendo a linguagem de Deus. Às vezes a gente está num embate tão sério. Vou usar um título de um filme, mas não tem nada a ver com o filme. Perdido na tradução. Às vezes a gente está brigando tanto perdidos na tradução, brigando por palavras, quando na verdade eu ainda não entendi a linguagem de Deus, o amor dele, o desejo de edificar que eu devia estar copiando. Zacarias ficou mudo por não acreditar na profecia dita pelo anjo Gabriel. Como a fala é importante. Ela revelaria que o nome do menino seria João. E a fala do filho de Zacarias precederia a vinda do Messias, Jesus Cristo. O anúncio profético de Jesus, por meio da boca de João, já trouxe restauração nos relacionamentos, pais e filhos e toda a comunidade. Como disse outro anjo no Apocalipse, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É por isso que Paulo diz: falar em línguas deve ter sido bom, mas não é assim uma profecia. Não tem comparação. Você falar de Jesus Cristo, que nos unifica os idiomas, você falar de Jesus Cristo que sara os relacionamentos, você falar de Jesus Cristo que foi tentado muito além do que nós fomos e que sabe o que é ser tentado. Mas se você acreditar nele, que a vitória dele vai te dar a vitória, você está bem. Por isso que a gente fez esse caminho de aplicação da profecia com as perguntas, porque associou tanto o aspecto profético antigo quanto o contemporâneo. O antigo de apontar para Jesus Cristo. Se você ainda não tem um relacionamento com esse Jesus Cristo, ele é o espírito da profecia. É dele que nós precisamos. E se você não estiver com ele, essa casa toda vai cair. E você não está pensando em ser resgatado? Ele pode resgatar você agora dessa demolição. Então não só confie em Jesus, ele virá, de apontar para o que vem, mas tem um aspecto de edificação para nós. Claro, junto com eu vou pensar o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou confiando nele, na profecia que já foi dada em meu favor.
Eu estou anunciando dele para outros? Porque se eu não estiver, eu não estou amando como ele disse que eu deveria. Aí, todo o sermão sobre o amor vai ser mais um som de palavras, mas que não tem eco. Se você não anunciar essa profecia para outros também, Deus os ajude a fazer isso, Deus nos ajude todos a fazer isso. Amém?